presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Senhor, estamos aqui, Pai, para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome, para glorificar o seu nome, porque esse é o objetivo pelo qual nós nascemos, nós vivemos e nós morreremos, Senhor, para glorificar a Ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. A nossa vontade é que todos estivéssemos aqui reunidos, mas infelizmente não podemos. Então vamos louvar o Senhor aí nos seus lares, nós aqui, vocês aí, mas no mesmo espírito. Que agora os irmãos possam aquietar o seu coração, desligar os seus celulares, tudo aquilo que te traz distração, que você possa agora estar com a sua Bíblia na mão e com o seu coração pronto para adorar o Senhor, para invocar o seu nome, para glorificar o seu nome, para cultuar ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Amém? Nós estaremos lendo um salmo nesse momento. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no Salmo 139, um salmo muito conhecido, muito lindo. Salmo maravilhoso. Salmo de número 139. Deus onisciente e onipotente. Esses são dois atributos importantíssimos de Deus: a onisciência e a onipotência. O Deus que está em todos os lugares e que sabe de todas as coisas. Esses são atributos incomunicáveis. São atributos que não se comunicam diretamente com o ser humano. Nós não temos esses mesmos atributos de Deus. São atributos exclusivos do único Deus. E nós vamos ler o Salmo 139 a partir do versículo 1.
Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Agora aqui o atributo da onipresença de Deus, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Lá no versículo 23 diz de novo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Nós estaremos cantando uma canção agora inspirada nesse texto maravilhoso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Irmãos, nós temos muitos pedidos de oração no nosso arraial, no nosso meio, as pessoas que congregam aqui na nossa igreja, pessoas conhecidas que estão passando por muitas necessidades. Hoje em dia é muito difícil você não conhecer alguém que não esteja com esse vírus ou que já tenha perdido algum ente querido com esse vírus, que não esteja internado no hospital. Então nós acreditamos que esse é o momento da igreja se curvar diante do Senhor e pedir socorro. O Senhor é o nosso socorro. Nós elevamos os nossos olhos para os montes e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele pode socorrer você, a sua família, os seus entes queridos que estão padecendo, sofrendo e precisando de um milagre, às vezes, para sobreviver. Se você tem um pedido de oração, você pode agora nos comentários aí do Facebook colocar o seu pedido de oração que nós vamos orar. Nós vamos ler os Salmos agora e depois dos Salmos nós vamos convidar o Pedro, que estará aqui orando, e o Renan também, que estará orando pelas pessoas enfermas, pelos doentes, pelos desempregados, pelos hospitalizados, pelos entubados, por todos que necessitam de um milagre do Senhor. E nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Amém? 88, a parte final. Aquele dia, ela leu até que número? Salmo 88. 88? 89, né? 89. Salmo 89, que é um salmo de 52 versículos. Domingo passado a gente leu... versos. Até qual verso que a gente leu? Ah, você foi esperto só para me corrigir do verso? Lembrou, Pedro? Que falha, hein, Pedro? Até o 29? Vamos ler do 29, então, até o final. Salmo 89. Enquanto isso, você pode escrever nos comentários o seu pedido de oração que nós estaremos orando. Amém? Salmo de número 89, a partir do verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência, e o trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Como é bom crer num Deus assim, né? Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Tu, porém, repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste
com o teu ungido. Quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão. Arrastaste todas as suas muralhas, reduziste a ruínas as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não a sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o teu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado. Sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Antes de nós cantarmos essa canção, gostaria de convidar o Pedro. Ele já estará orando por os pedidos de oração. Continue colocando, que depois o Renan vai orar também. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Pai, nós nos colocamos na Sua presença nessa noite, Senhor, para clamar ao Senhor, Pai, por esses pedidos, por essas pessoas, ó Pai, que estão necessitando, Pai. A Sua palavra também nos diz para chorar com os que choram, para clamar pelos que estão abatidos, pelos que estão feridos, e o Senhor ouviria a nossa oração e curaria, Senhor Deus, os enfermos, livraria os cativos, Senhor, nos tiraria da angústia, Pai. O Senhor nos prometeu dar a paz que excede todo o entendimento através do Seu Espírito Santo. Então nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos dê mesmo mais do Seu Santo Espírito, mais de Ti, que o Senhor possa mesmo renovar os nossos corações, a nossa mente, possa perdoar os nossos pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas falhas, ó Pai. Por isso estamos aqui, cultuando ao Senhor, Pai, nos lembrando que somos falhos, mas o Senhor é perfeito, bom, justo e verdadeiro, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te pedir pelo Senhor Osias Busato, Pai, que está internado na UTI, lá em Londrina, no Paraná. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor vá com a sua mão forte mesmo e livre ele desse mal, Senhor Deus, livre ele da morte, livre ele, Senhor Deus, de coisas piores, Senhor Deus, em sua vida, Pai, que possa curá-lo mesmo. Da mesma forma, Senhor Deus, também pedimos pelo irmão Luiz, Senhor Deus, aqui da comunidade, que ainda está internado, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando da vida dele, cuidando, Senhor Deus, que essa cirurgia que ele fez, Senhor Deus, possa trazer um bom ânimo, Senhor Deus, e o Senhor possa curá-lo, Pai, inteiramente, Senhor Deus. O Senhor pode curá-lo e nós confiamos nisso, confiamos na cura do Senhor, por isso estamos pedindo, Pai. Ouve a nossa oração nessa noite, Pai. Ouve, Senhor Deus, o nosso clamor, Senhor, pela vida do Luiz. Te pedimos, Senhor, também pela irmã Lúcia, Senhor Deus, que perdeu o filho nessa semana, ó Pai. Senhor Deus, venha confortar o coração dela, venha cuidar mesmo, Senhor Deus, da sua filha e dos familiares, ó Pai. Que o Senhor possa mesmo, Pai, abençoá-los e dar, Senhor Deus, a paz, Senhor Deus, que o Senhor prometeu para nós. Senhor Deus, venha mesmo guiar, Senhor Deus, os caminhos dessa família, ó Pai, e que eles possam ainda glorificar o Seu nome, Pai, pelo conforto, pela paz, Senhor Deus, e pela
grande comunhão contigo, Senhor Deus. Nós te pedimos também, Pai, pelo Alexandre, pela Fran, nós te pedimos, Senhor Deus, pelo Cláudio, Senhor Deus, pela irmã Iris, Pai, existem pessoas que pediram por amigos que estão entubados, por amigos que estão na UTI, por amigos que estão sofrendo tantas dores, por pessoas que estão desempregadas, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor haja mesmo com a sua mão forte, Senhor Deus, preparando emprego, preparando, Senhor Deus, bons lugares para trabalhar. Nós também pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor guarde mesmo a saúde das famílias da nossa igreja, também da nossa cidade, Senhor Deus, abençoe a saúde, abençoe a economia da nossa cidade, abençoe a segurança da nossa cidade, Pai, e nos abençoe, Pai, com o Seu Espírito Santo, Senhor Deus, que a gente possa mesmo, Pai, orar mais pelos que choram, pelos que sofrem, e que o Senhor possa mesmo ir até eles, Pai, com a sua mão forte, que o Senhor possa mesmo usar a gente para estar indo na cidade, Senhor Deus, espalhar o Seu Evangelho, espalhar, Senhor Deus, as boas novas, Senhor Deus, porque sabemos que nós podemos estar sobre angústia, sobre tensões, Pai, mas o Seu Evangelho é a boa nova, Pai, que nos leva, Senhor Deus, a ter esperança, Pai. Então derrama mesmo essa esperança sobre nós, derrama essa esperança da boa nova do Senhor na nossa cidade, Pai, no nosso país, no nosso estado. Derrama, Senhor Deus, essa boa nova para que as pessoas possam mesmo crer, Senhor Deus, através da pregação do Evangelho, que as pessoas possam mesmo se arrepender dos seus pecados, a começar por nós, Senhor Deus, que somos tão pecadores, que somos tão falhos, Senhor Deus. Ouve mesmo, Senhor Deus, a nossa oração nessa noite, Senhor, que o Senhor seja glorificado no final, Pai, assim como o Senhor já disse que irá ser, Pai, glorificado por todas as suas boas obras, Pai, por isso que nós confiamos no Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, Renan. Pai, o Senhor não está distante de nós. Pelo contrário, o Senhor está em nós. E cremos que o Senhor age sobre nós. Sabemos que o Senhor compreende perfeitamente cada lágrima que escorre, Senhor, pelos nossos olhos. O Senhor compreende plenamente, Pai, cada angústia de coração, cada, Senhor, gastrite, Senhor, que possa ter, cada, Senhor, enfermidade. O Senhor compreende plenamente, Senhor, o desespero que está, Senhor, pairando sobre tantas pessoas. Muitas vezes, Senhor, sobre nós, a tristeza, a angústia, o desespero, Senhor, por estar desempregado, o desespero, Senhor, por estar sem alimento. Pai, Tu enxerga, Tu contempla, e cremos que a Tua mão também, Senhor, está estendida, e rogamos, Senhor, a Ti, que a Tua mão esteja sobre cada um dessas pessoas, para abençoar, para resgatar, para livrar, para socorrer, Senhor, para trazer o alimento, trazer o socorro bem presente. Pai, nós lembramos agora da Fran e do seu esposo, que está desempregado. Ó Senhor, visita, o Senhor, a vida deles, traga resposta, Senhor, para essa oração, trazendo um emprego, Senhor, para eles. Abrindo as portas, Senhor, do emprego. Senhor, que Tu abençoe o comércio, abençoe os empresários, abençoe, Senhor, os negócios, para que haja mais, Senhor, emprego, para que haja mais oportunidades. Que o Senhor abençoe também, Senhor, as nossas instituições. Que o Senhor abençoe, Senhor, com a Tua presença, o nosso governo federal, nosso governo estadual, Senhor, o nosso município. Que o Senhor os visite, Senhor. Nós rogamos ao Senhor para que haja, Senhor, de fato, Senhor, um quebrantamento, para que de fato haja conversão aos corações e que haja arrependimento, Senhor. Casos e casos, Senhor, que nós vemos, ouvimos, Senhor, de corrupção, desvio de dinheiro.
Senhor, compra de equipamento superfaturado. Isso, Senhor, implica plenamente, Senhor, no nosso dia a dia. Implica plenamente, Senhor, quando nós vamos fazer uma compra, quando nós vamos, Senhor, abastecer. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha compaixão de nós. Tu és um Deus presente e o Senhor age. E o Senhor não está, Senhor, dormindo. Pelo contrário, o Senhor está, Senhor, trabalhando. E pedimos para que o Senhor haja nesse instante. Rogamos, Senhor, a Tua intervenção. Rogamos, Senhor, a Tua ação. Rogamos também que Teu Espírito Santo traga paz aos nossos corações. Traga, Senhor, alívio para as nossas almas. Que possamos aprender a descansar em Ti. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor veste o lírio do campo. O Senhor sustenta, Senhor, os passarinhos. E muito mais o Senhor tem e faz, Senhor, para os Teus filhos. Muito mais. Então, Senhor, que nós possamos aprender a descansar no Senhor, aprender a confiar no Senhor, aprender a depender do Senhor, aprender a descansar mesmo de fato no Pai, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que a nossa vida esteja inclinada para Ti e que nós possamos, de fato e de verdade, confiar, Senhor, plenamente na Tua obra, naquilo que Tu fez, sabendo, Senhor, que as tribulações do presente, Senhor, elas são passageiras. E o Senhor tem para nós uma vida eterna e plena contigo. Que possamos olhar, Senhor, para além dessas circunstâncias e caminhar confiantes em Ti, caminhar seguros em Ti, rompendo, Senhor, cada dia com esses desafios em que nós temos, Senhor, em relação ao Covid, em relação, Senhor, à doença, em relação ao desemprego, em relação, Senhor, também aos desvios de dinheiro, Senhor, nos setores públicos, que nós possamos caminhar olhando para Ti e aguardando do Senhor realmente o livramento, aguardando do Senhor o encontro, Senhor, com a Tua completude, que o Senhor possa completar de fato a Tua obra em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Salmo 66 diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu nome, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém? Esse seria um momento agora que nós estaríamos recolhendo os dízimos e as ofertas. Aí debaixo da sua tela tem o número da conta da igreja. Se você se sentir grato por aquilo que Deus tem feito pela sua vida, como forma de gratidão a Deus, você pode entregar o seu dízimo e sua oferta através dessa conta que está escrito aí. Se você entende que essa é uma igreja séria, que faz parte do corpo de Cristo e que está fazendo bem a obra de Cristo aqui na terra, oferte nesta obra como forma de agradecimento por tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Amém? Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Glória a Deus. Tá, liguei. 1, 2. 1, 2. Já? Graças a Deus. Tá aqui. Tá ligado. 1, 2. Som testando. Um, dois. Tá, obrigado. Boa noite a todos. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta noite. Graças a Deus por todo o seu amor e o seu cuidado
para conosco nesses dias maus. Por isso Ele é digno de toda a nossa adoração e louvor. Quero cumprimentar a todos vocês que estão participando da transmissão deste culto. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam acolhidos, mesmo que virtualmente, por toda a nossa igreja. Cumprimento a família da nossa irmã Fernanda, que está acompanhando o culto lá de Londrina, no Paraná. E, Fernanda, nós estamos orando pelo seu papai constantemente, Sr. Uzias, e eu fiquei muito feliz agora com a notícia da sua melhora, uma ligeira melhora no quadro clínico. Que Deus abençoe a vida do seu papai, a vida de vocês também neste momento. Nós queremos cumprimentar, queridos, a nossa dona irmã Lúcia. Não sei se ela está participando da transmissão, está online conosco. Dona Lúcia perdeu o seu filho na quinta-feira passada. Pastor Sidney, é que eu tive o privilégio de conhecê-lo. E nós, Dona Lúcia, estamos também orando para que o Senhor possa consolar o seu coração, te dar forças para que a senhora continue a sua caminhada, tá bom? Queridos, eu recebi também notícias do Luiz. O Luiz teve uma cirurgia na quinta-feira, bastante delicada, e eu acabei de receber uma mensagem da sua filhinha, a Gabi, me dizendo que ele já foi para o quarto. Não está mais na UTI, já foi para o quarto. Graças a Deus, o Luiz está bem. Continuem orando por ele, tá bom? Eu quero também pedir para que todos na nossa igreja orem pelo Alexandre e a Fran. Eles estão desempregados neste momento e estão também diante de algumas situações familiares em que eles precisam muito da graça de Deus. Que vocês não se esqueçam de orar pelo Alexandre e pela Fran. Convido-os para abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, iremos ler até o versículo 9. Êxodo 4, do 1 ao 9, nós estamos estudando este livro da Bíblia e já estamos no capítulo 4 e hoje iremos ver mais uma porção das Escrituras e rogar a bênção de Deus sobre nós para que sejamos alimentados como povo de Deus, como ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4, do versículo 1 ao 9 versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isto que você tem na mão? Ele respondeu: Um bordão ou uma vara. Então lhe disse: Jogue-o no chão. E ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: Isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Ponha agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: Ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco
de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Amém e amém. Pai querido, nós estamos agora diante da Tua palavra. Nós acreditamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E queremos que ela nos corrija, nos instrua, nos repreenda e nos guie no caminho da justiça. Queremos que a Tua palavra revele para nós Jesus Cristo e este crucificado. Queremos que a Tua palavra nos alimente, nos conforte, nos desafie. Queremos que a Tua palavra nos dê direção. Fale conosco, inspira-nos, sustenta-nos. Eu rogo isto ao Senhor, que a Tua palavra frutifique para a Tua glória e o Teu louvor. Há corações que estão aflitos, outros acomodados. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes, capaz, ó Deus, de dividir juntas e medulas. E ela é capaz de tanto confortar, como também incomodar, Senhor. Nós estamos vivendo dias tão difíceis. E nós precisamos tanto da Tua palavra. Glorifica o Teu nome. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós somos chamados por Deus. Todos os que nasceram de novo. Todos os que fizeram uma aliança com Deus são igualmente chamados por Deus para a realização de uma missão. Não necessariamente você foi chamado para ser um pastor, para ser um missionário, um líder de louvor, um presbítero, um diácono da igreja. Mas certamente você foi chamado por Deus para fazer algo para Ele. Você pode ter sido chamado para ser um bom funcionário de uma empresa. Pode ter sido chamado para ser pai, mãe, dona de casa. Ou um profissional liberal, médico, enfermeiro, professor. Aquilo que você faz no mundo e que se encontra com uma profunda satisfação em fazê-lo e também uma necessidade premente de que o que você faz deve ser feito. Esse texto que nós acabamos de ler fala do comissionamento de Moisés. Este comissionamento, que começou no capítulo 3 e o versículo 10, e que se estende até o capítulo 4 e o versículo de número 18. É uma longa narrativa em que Deus fala com Moisés, chama Moisés, e Moisés apresenta pelo menos 5 desculpas para não atender o chamado de Deus. E hoje nós vamos ver a terceira desculpa de Moisés para não atender, não se engajar
na missão de Deus, naquilo que Deus tem reservado para ele, para que ele pudesse fazer. Geralmente, as pessoas respondem ao chamado de Deus, ora, com presunção de que elas são capazes de realizá-lo, ora, com uma descrença profunda de que o Deus que chama é o Deus que capacita, e o Deus que capacita é o Deus que envia, e o Deus que envia é o Deus que sustenta em missão. É de igual modo pecado acreditar que você é capaz de realizar a missão de Deus pelas suas capacidades naturais, pelos seus talentos, a sua inteligência. Como também é pecado descrer de que Deus irá capacitá-lo quando Ele te chama. Moisés diz no capítulo 4, versículo 1, mas eis que eles não vão acreditar em mim. Eles quem? Os anciãos de Israel. Eles não vão me ouvir. Eles não vão me aceitar. E eu penso o seguinte, Moisés deveria trazer uma mensagem para esses anciãos e dizer para eles, eu tive um encontro com Deus. Deus se encontrou comigo no deserto de Midian e me disse que eu deveria libertá-los da escravidão do Egito. Será que eles iriam acreditar nessa história? A última vez que Moisés esteve falando com hebreus no Egito, ele teve que fugir de lá. Agora ele está com medo. E o medo de Moisés, nada mais e nada é mais do que uma afirmação da sua incredulidade. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que envia e é o Deus que sustenta. E Deus já tinha dado 3 afirmativas para Moisés de que Moisés deveria ir ao Egito. No capítulo 3, versículo 12, eu chamo a atenção de você para que você possa ler comigo. Deus respondeu a Moisés, eu estarei com você. Você quer palavra mais poderosa do que esta? De que Deus falar contigo? Não importa a situação em que você está vivendo, não importa a situação do país, não importa o quadro em que você vive, financeiro, emocional, ou até físico, diante desta pandemia, você ouvir a voz de Deus falando contigo, eu estarei contigo. Esta é a primeira afirmação de Deus para Moisés em relação à sua missão. Em segundo lugar, olha o que Deus diz em 3:18, capítulo 3 de Êxodo, versículo 18, e ouvirão o que você vai dizer. Que coisa linda! O Moisés vai pregar a palavra do Senhor e Deus diz para ele, pode pregar, Moisés, porque o povo que vai ouvi-lo, eles estão aptos a ouvir e a obedecer a mensagem. Mas o Moisés começa a objetar. E se eles não ouvir? É uma incredulidade. É uma incapacidade de crer na palavra de Deus. De confiar na palavra de Deus. E em terceiro lugar, Moisés tinha a certeza de que ele não haveria de cumprir a sua missão sozinho. Versículo 18, olha só. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus.
Moisés tem a certeza da presença de Deus. Moisés tem a certeza de que os anciãos de Israel irão ouvi-lo. E Moisés tem a certeza de que ele não irá ao faraó sozinho, mas irá na companhia dos presbíteros de Israel. Mesmo assim, Moisés não se convence. E como que Deus lhe responde? Deus é paciente conosco. Deus é longânimo conosco. Deus foi longânimo com Moisés. Depois de dar 3 garantias de que ele poderia ir ao Egito, Deus apresenta para ele 3 sinais. Em 3 sinais com instrumentos insignificantes, de que o Moisés haveria de ir e de que estes sinais haveriam de autenticar a missão de Moisés. Quais são esses sinais? Sinais de um bordão, de uma vara, sinal de uma mão leprosa e um sinal de uma água transformada em sangue. Agora a pergunta que nós fazemos: por que esses sinais? Eu encontro pelo menos 2 respostas. Em primeiro lugar, para que eles pudessem crer na mensagem. Olha o que o texto diz em 4 e 5. Êxodo 4, capítulo 4, versículo 5. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. O sinal era para crer. O segundo, esses sinais são intencionais. E eles mostram a superioridade de Deus sobre os egípcios. Porque quando Deus fala com Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. E Deus pede para ele: jogue-a no chão. Ela se transforma em uma serpente. E por que ela se transforma em uma serpente? Porque a cobra era um sinal de poder no Egito. E as serpentes eram consideradas deuses no Egito. Nós temos uma nação em que o rei, o seu líder supremo, que era o faraó, usava roupas com símbolos de cobra e era adorado, tanto ele quanto as cobras. E aonde aparece pela primeira vez na Bíblia uma serpente, uma cobra? É no Jardim do Éden, e é a própria representação de Satanás. Moisés está sendo enviado para o Egito com uma missão de Deus para destronar uma nação que adora o próprio Satanás como fonte de poder, como fonte de sabedoria e, sobretudo, como fonte de uma vida longeva, porque a cobra representava a saúde e os egípcios adoravam a saúde e, mais do que todos os povos antigos, buscavam uma vida longa e saudável. O segundo sinal é o sinal de uma mão levada ao peito e que rapidamente se transforma numa lepra. Por que isto? Porque a lepra era a doença mais temida do mundo antigo. A doença mais temida do mundo antigo era a lepra. Uma doença incurável para aquele tempo, altamente infecciosa, completamente temida. E Deus está mostrando para Moisés o seguinte: através do súbito aparecimento desta doença na sua mão e o desaparecimento milagroso dela, mostrará aos egípcios algo que vai chocá-los. Quando eles olharem a rapidez da sua mão leprosa e olharem que a lepra vai desaparecer também, eles vão acreditar de que eu estou contigo, porque a lepra, eu volto a repetir,
era uma doença incurável, completamente temida e muito infecciosa. E o rio Nilo? O rio Nilo é a fonte da vida para os egípcios. Portanto, nós temos aqui a superioridade de Deus contra a cobra, a superioridade de Deus contra a lepra e contra o rio Nilo. E Deus está dizendo para o Moisés: o Egito, com todos os seus poderes, não é páreo para mim. E eu posso vencer o Egito e os seus deuses com uma vara. Eu posso vencer aquilo que os egípcios e os hebreus e todos no Oriente Médio mais temem, de uma forma muito rápida, que é a lepra. E eu posso transformar o rio Nilo, que eles acreditam que é uma fonte de vida, em uma fonte de morte, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ao dar estes sinais a Moisés, na verdade Deus está zombando dos deuses do Egito. E isso nós vamos ver quando nós avançarmos na narrativa deste livro. E eu quero dizer para você hoje, que Deus costuma zombar dos seus inimigos. Tudo aquilo que provoca medo no seu coração, tudo aquilo que provoca ansiedade em você, tudo aquilo que tira o seu sono, tudo aquilo que te dá medo, diante de Deus, Deus trata isto com zombaria. No capítulo 2 do livro de Salmos, ele diz o seguinte: porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita no céu dá risada, o Senhor zomba deles. Quando Jesus cura um cego, passando saliva no barro e colocando nos olhos daquele homem, Jesus está zombando de um dos maiores dramas que atormentam a criação, que é a cegueira, e que era considerado como uma das patologias incuráveis. Jesus está mostrando para nós: eu sou capaz de destruir aquilo que vocês acreditam que é o maior drama para um ser humano, com a minha saliva e com um pouco de terra. Porque não existe impossíveis para Deus. Porque Deus pode destruir aquilo que mais perturba o seu coração, usando nada, usando instrumentos que nós não damos tanto valor, porque Ele é poderoso. Agora, o que esse texto fala para a gente? Quais são as lições que ele traz para todos nós hoje? Eu quero mostrar para vocês, duas lições que esse texto nos traz para todos nós que estamos vivendo este momento e que somos chamados por Deus para ser a resposta de Deus a este mundo perdido e desorientado. Então, quais são as lições, pastor? A primeira delas é que estes sinais, eles autenticam o ministério de Moisés. Da mesma maneira em que os sinais no Novo Testamento autenticaram a mensagem de Jesus Cristo.
A única diferença é que no Novo Testamento, os sinais que Jesus Cristo trouxe são positivos, enquanto que estes no livro de Êxodo são todos negativos. A Bíblia fala nos mostra que o Evangelho de João é o Evangelho dos sinais e da glória de Deus. No capítulo 2, o primeiro sinal do Evangelho de João, Deus está transformando água em vinho. Aqui, em breve, Deus haverá de transformar água em sangue. Há muitos paralelos no Evangelho de João dos sinais de Jesus com os sinais de Moisés. E o que os sinais de Jesus estão dizendo para nós? Já que são os 8 sinais do Evangelho de João. Quais são qual é a mensagem, na verdade, que é dita para nós? Creiam em Jesus Cristo. Olhem para Jesus Cristo. Confiem em Jesus Cristo. Se rendam a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Os milagres que Jesus Cristo realizou, eles apontam para uma outra realidade. Por isso que são chamados de sinais. Quando Jesus transforma água em vinho, Ele está dizendo que está trazendo alegria para a nossa criação, para as nossas vidas. Quando Jesus realiza os seus milagres, eles estão apontando para uma outra realidade da nossa existência. E, portanto, nós podemos crer em Jesus. De tudo aquilo que Ele prometeu fazer, Ele irá cumprir, porque Ele é Deus. Agora, há uma advertência para nós também. O faraó teve a oportunidade de conviver com 10 sinais e se render a Deus. Mas à medida em que ele recebia os sinais, ele endurecia profundamente o seu coração. E mesmo que se tivesse 200.000 sinais, ele não haveria de crer em Deus, se arrepender dos seus pecados e se dobrar a Ele, porque o seu coração estava obstinado a não crer em Deus. Talvez você esteja vivendo em um momento da sua vida em que você está exigindo de Deus um sinal para se render a Ele, para crer nele, e você diga, talvez se Deus fizer isto para mim, eu irei me render a Ele, eu irei ser mais consagrado a Ele, eu serei um cristão mais atuante na obra dele, eu irei doar generosamente, eu darei o meu tempo, os meus recursos a ele, eu serei um homem ou uma mulher mais quebrantado ou quebrantada, se ao menos eu tiver um sinal de que Deus é Deus e que Deus está comigo. Mas Jesus Cristo disse que para esta geração não haveria mais sinais, senão o sinal do profeta Jonas, de que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, este era o sinal que nós teríamos do túmulo vazio, de que Jesus Cristo também esteve 3 dias e 3 noites no túmulo, mas ressuscitou dentre os mortos, e o túmulo vazio é o último sinal de Deus para a humanidade cega e surda que se recusa a crer nele. Jesus Cristo ressuscitou, e este é o sinal maior de que Deus está envolvido conosco, de que Deus haverá de cumprir as suas promessas, de que Deus haverá de destronar o mal deste mundo. O túmulo vazio é a certeza que nós temos da vida abundante que Deus prometeu para nós. Se você tivesse 1000 sinais,
se você não tivesse o coração inclinado para crer, você não iria se render a Jesus Cristo. Portanto, eu imploro a você nesta noite, confie em Deus, porque Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos meus e os teus pecados, e o ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, e a ressurreição de Jesus Cristo é o sim de Deus para o nosso mundo. Em segundo lugar e último, esse texto fala da vara de Moisés, o bordão de Moisés. Nós poderíamos fazer um estudo de muito tempo só sobre o bordão de Moisés, a vara dele, que talvez pudesse ser a sua bengala, já estava com 80 anos de idade, ou fosse o seu instrumento de trabalho, porque ele era um pastor de ovelhas. Mas esse pedaço de pau foi profundamente esse pedaço de pau foi profundamente usado por Deus durante a trajetória do ministério de Moisés. Este bordão levantado foi capaz de trazer sinais sobre o Egito. Nós tivemos um pequeno probleminha com a tecnologia aqui. Este bordão, quando era levantado, trouxe sinais para o Egito. Este bordão abriu o Mar Vermelho. Esse bordão, em contato com o rio Nilo, foi capaz de transformar a água do rio Nilo em sangue. Posteriormente, no deserto, este bordão, em contato com uma rocha, fez com que saísse água da mesma. Porque Deus é capaz de usar uma simples vara, um simples bordão, para a sua glória. E quando eu comecei essa mensagem dizendo que Deus te chamou para que a sua vida reflita esta glória, Deus te chamou para um projeto, para uma missão. Talvez você contemple para a sua própria vida e diga: eu sou um cristão tão limitado ou limitada. Eu não tenho dons e talentos. Tudo que eu quero é que Deus me salve e me leve para o céu. Eu não quero fazer nada, eu não tenho condições. E tudo que você tem respondido ao chamado de Deus, aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos para fazer, seja limitações, medo, objeções. E eu concordo contigo que nós somos limitados. Entretanto, nós não somos menores do que uma vara. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, como esta vara de Moisés, este bordão de Moisés esteve nas mãos de Deus, Deus pode fazer grandes coisas em nós e através de nós.
Agora, esta vara, esse bordão, deixa de ser o bordão de Moisés e se torna o bordão de Deus. E sabe, queridos, eu vou terminar com isto. A grande questão hoje é que o nosso eu não se torna o eu de Deus. E Deus está em busca de uma igreja para usá-la na sua missão neste mundo, sobretudo nestes dias difíceis. Mas Deus não usará uma igreja em que o eu da igreja é o eu da igreja apenas. Deus usará uma igreja que coloque o seu eu nas mãos de Deus e suplanta a sua própria vontade, os seus próprios sonhos, abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos e se coloque diante de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, use a minha vida, usa-me a mim mesmo, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus projetos e eu me entrego a Ti, eu me consagro a Ti e eu peço para que o Senhor use a minha vida para a Tua glória e o Teu louvor. Está faltando esta consagração, está faltando vidas no altar que se entreguem a Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E o que Deus pode fazer com uma vida que se entrega a Ele? Deus usou um bordão para trazer juízo e salvação ao Egito. Deus poderá usar a sua vida, dona de casa, profissional liberal, funcionário público, professor, agente de saúde, enfermeiro, enfermeira. Deus pode usar você para consertar este nosso mundo, porque Ele tem poder para isso. E Ele escolheu você. Ele escolheu a IPI em Balneário Camboriú, com a nossa pouca força, pouca influência, mas Ele pode fazer grandes coisas em nós e através de nós. Que você se consagre a Ele e diga: eis-me aqui, Senhor. Use a minha vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos diante desse texto, num momento tão difícil, e o mundo espera que o teu povo se levante com uma voz profética, cheia do Espírito Santo, anunciando o evangelho da salvação, anunciando o evangelho das boas notícias aos pobres. Senhor, envia a tua igreja para curar os quebrantados de coração. Envia-nos, ó Deus, para pregoar a liberdade do Senhor. Envia-nos, ó Deus, para trazer uma mensagem a este mundo que estava, ó Deus, tão triste, tão aflito, tão melancólico. Uma mensagem, Senhor, de cura, de alegria. Use as nossas vidas, ó Pai, para levar esperança aos desesperados. Use as nossas vidas, ó Deus, para levar, ó Deus, liberdade aos oprimidos. Use a tua igreja nestes dias. Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti, para a Tua glória e o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim
se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor encontre os nossos corações dispostos a sermos usados por Ele. Vamos recitar a nossa doxologia a este Deus que recebe toda a glória, toda a honra. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.